economia na real e ponto. Os fatos que precificaram o mercado financeiro brasileiro e global nessa semana, que teve feriado nos Estados Unidos na quinta-feira, teve também o payroll, nós vamos falar sobre isso, mas aqui no Brasil o centro das atenções foram as falas de Lula. Cada hora ele falava uma coisa, para o bem e para o mal. O presidente mudou o discurso em relação ao déficit fiscal e o mercado mudou de sinal. Depois de 6 semanas consecutivas em queda frente ao dólar, o real voltou a se valorizar. Na semana, a valorização do real foi de 2,45% em relação ao dólar. Nós tivemos a cotação de 5,70 no pior momento e o dólar fechou valendo R$ 5,46. A queda do dólar na sexta-feira foi de 0,44%, mas na semana a queda foi de 2,25%. E tudo isso aconteceu a partir do momento que houve uma reunião entre Lula e Haddad e o presidente Lula parou de atacar o presidente do Banco Central e começou a falar em responsabilidade fiscal, chegando ao ponto de falar que a equipe econômica dele tem carta branca para cumprir a meta fiscal. Mas, na sexta-feira, depois que o mercado já havia fechado, o presidente Lula voltou a dizer que ele não está preocupado em direcionar o dinheiro do governo para gerar superávit fiscal. Ele está preocupado com os pobres. E aí que vem aquela pergunta: qual é o tamanho da trégua que o mercado vai dar para a equipe econômica e para esse governo? A minha resposta, o que eu acho, ou a minha aposta, é que essa trégua será do tamanho da velocidade do governo em colocar na mesa de onde virão os cortes de 25,9 bi. Fizeram a conta ali, não sei como, rapidamente, e chegaram nesse corte de 25,9. E esse corte virá principalmente de um pente fino, que será passado aonde? Nos benefícios. Gente, tá difícil acreditar nisso, mas vamos dar o voto de confiança. Nesse voto de confiança dessa semana, o que tivemos foi a bolsa em alta. O índice Bovespa recuperou parte das perdas, subiu quase 2%, 1,91% na semana, mas no ano acumula uma perda de 5,9%. Essa perda chegou a mais de 9%. E o dólar, que chegou a subir praticamente 18%, fecha a semana subindo no ano 12,55%. É muita alta. E aí, vamos dar uma espiadinha aqui na alta do Brent, na alta do petróleo. O Brent está subindo no ano 12,69%. Então nós temos uma alta de quase 13% no petróleo e temos uma alta de 12,55% no dólar. E nós vamos ter que começar a falar daqui a pouco no que isso pode impactar para a Petrobras, que ainda não mexeu nos preços internos dos combustíveis. E aí a gente tem que ver qual é a defasagem que ela está trabalhando. E a equação não é boa. Tivemos alta no preço da commodity e alta na taxa de câmbio. E isso lá na ponta pode se transformar em inflação. E aí temos também na semana essa pressa louca de votar a reforma tributária antes do início do recesso. Estão votando a toque de caixa. Os setores mais prejudicados, como o setor de serviços, o agro, está todo mundo arrepiado, porque estão votando as leis complementares ou querem votar de uma forma muito acelerada. Vamos ver no que vai dar. A previsão é que a votação aconteça até o dia 11. Então nós estamos falando ali na esquina, na semana que vem. A probabilidade é que a alíquota fechada fique em 26,5%. A maior alíquota do planeta é da Hungria, de 27%. Só que as condições, ou
a destinação do dinheiro na Hungria parece ser bem diferente da destinação do dinheiro aqui no Brasil. O que eu quero dizer com isso é que nós devemos ter a alíquota praticamente no topo, né? E por causa das exceções. Quanto mais exceção, maior é a alíquota genérica que todo mundo vai pagar. Quem for premiado com a exceção, aí vai pagar menos, né? E essa é a briga que estamos falando das carnes nobres, do imposto do pecado, e a minha percepção é que nós, a população, nós estamos fora dessa discussão e os nossos representantes no Congresso não estão comunicando da maneira que deveriam com a população, porque é necessário nessa hora que haja mobilização para que nós não sejamos mais prejudicados do que eu acho que nós seremos. Mas vamos aguardar, mas uma reforma tão importante que levou tanto tempo, eu acho que o trâmite dela foi muito mais político fechado do que representativo, como deveria ser. Ou seja, o Congresso conversando com a população, conversando com os setores e aí construindo essas leis complementares. Mas vamos ver o que vai sair dessa caixa preta. O que mais que nós temos para falar? Teve o payroll nos Estados Unidos na quinta-feira, com a criação de 206 mil novos postos de trabalho. A expectativa era a criação de 200 mil, então ficou muito próximo, né, da projeção. Como ficou próximo da projeção, com uma taxa de desemprego subindo um pouquinho, 4,1%, a aposta nos Estados Unidos é de que até setembro haja o primeiro corte nos juros americanos. E isso trouxe alívio para o mundo inteiro e, como consequência, um novo recorde de valorização histórica do índice Nasdaq nos Estados Unidos e do índice S&P 500. Mas é bom lembrar que o S&P 500 e o Nasdaq são muito influenciados pelo comportamento das ações de tecnologia, principalmente de inteligência artificial. E a valorização só da NVIDIA, ela provocou ou ela é responsável por mais de 20% da valorização do S&P. Não sou eu que estou falando, foi um relatório, eu leio relatório demais, se não me engano, do Goldman Sachs. Bom, o que mais que temos? Temos que rezar, porque, como eu disse, o mercado oscilou de acordo com as falas de Lula. E como nós estamos em ano eleitoral, essas falas vão mudar de acordo com o palanque. Então, no palanque, a fala pode ser uma, e nos corredores de Brasília, no Palácio do Planalto e na conversa com o Haddad, a fala pode ser outra. Ou seja, Lula está no morde e assopra. Ele viu que estava com fogo no parquinho, mudou o discurso e começou a ser um defensor da responsabilidade fiscal. Mas sobe no palanque, logo depois de ter mudado o discurso, sobe no palanque e fala que não está preocupado em formar superávit fiscal. Então fica difícil e nós vamos ter muita volatilidade, ou seja, oscilação dos preços no mercado brasileiro. Um dia a gente vai olhar o Brasil com menos risco, no outro dia com mais risco. Mas, no frigir dos ovos, vamos ficar atentos de onde virão os cortes e qual a efetividade desses cortes. Porque até aqui, até onde eu li e entendi, para 2024 não existe a menor possibilidade da gente caminhar para um déficit menor do que aquele que vem sendo construído mês a mês. A ideia é que esses cortes surtam efeito em 2025, para a meta de 2025, que também é a meta da estabilidade. O que eu acho? Todo mundo sabe que está muito difícil, está impossível zerar as contas esse ano. Então, eles vão trabalhar no sentido de prometerem que no ano que vem será diferente. Aí a gente vai ter que ver como serão os cortes, onde serão os cortes e se realmente vai ser diferente. Eu duvido. Fico por aqui.